Petz, que sofreu bastante no último período, mas aparentemente poderia estar de volta para a parte alta do pregão, vamos dizer assim. O que você está achando dessas três empresas? Setor de varejo, construção e setor de pet. Não, perfeito. São três casos totalmente diferentes e por motivos bem específicos. No caso do Pão de Açúcar, esse evento de potencial venda por parte do Cassino, ele é visto com muito bons olhos pelos investidores. O Pão de Açúcar é uma empresa que tem dificuldade de entregar resultados para o seu acionista ao longo de muito tempo. E por mais que ela esteja barata, a gente olha os principais múltiplos da ação, a gente percebe que existe ali uma boa relação de EBITDA, price to sales, os principais múltiplos estão descontados, mas a empresa tem dificuldade de converter, de gerar resultado para o seu acionista. Então, essa eventual aquisição, né, por parte desse grupo poderia destravar valor para o acionista do Pão de Açúcar, que até então ficou ali represado, porque a empresa não consegue entregar via resultados esse valor. A proposta foi muito bem recebida pelo mercado. No leilão da semana passada, a ação chegou a subir uns 10% ou 15% naquele pregão. E desde então a gente teve uma recusa por parte dos controladores para essa venda. A ação perdeu um pouco o ímpeto e hoje a gente teve uma nova rodada de especulação, de uma eventual aquisição, né, uma eventual aprovação dessa venda de ativo. Isso seria muito benéfico para o acionista do Pão de Açúcar. A gente tem uma recomendação aqui interna do Pão de Açúcar, faz parte da nossa carteira, e a gente vê que, de fato, isso tem uma potencial probabilidade alta de ocorrer, e seria muito positivo para as ações. Ela conseguiria ainda subir bastante aí do preço de tela, porque a ação ficou bem amassada, tanto por parte dos resultados, que foram fracos. A rede Pão de Açúcar teve muita perda de market share, principalmente para o business de atacado, que vem crescendo muito no Brasil, principalmente durante a pandemia. E essa eventual venda da participação do negócio da Colômbia poderia gerar ainda mais valor para os acionistas. A gente vê com bons olhos o bid que foi feito, então a oferta também é positiva. A gente espera que isso, de fato, se concretize. Em relação à MRV, a gente teve uma notícia ontem sobre um potencial follow-on. A empresa estaria vindo a mercado para vender uma parte do seu capital social, colocar mais caixa dentro da companhia, né, reforçar o balanço dela, para ela poder investir um pouco mais no novo projeto do Minha Casa Minha Vida, que veio ganhando força aí durante esses 6 meses de governo Lula. Então foram anunciadas algumas medidas para alterar um pouco o programa, aumentando um pouco ali as faixas de isenções e também dando um potencial de precificação um pouco melhor para os produtos por parte das construtoras, então aumentando o ticket médio do programa. E a MRV ela passou por um período aí muito difícil nos últimos 3 anos com relação à geração de caixa. Ela investiu muito, principalmente na subsidiária lá nos Estados Unidos, e com isso ela queimou muito caixa. E ela está com uma situação de endividamento, quando a gente olha a dívida sobre o equity, um pouco ali deprimida ainda. Mesmo que isso comece a virar em 2023, para os planos de ambição da companhia, de tentar crescer ainda mais nesse momento, dada a oportunidade do investimento na classe média-baixa, faz sentido esse follow-on. A gente também acompanha aqui a MRV, tem uma recomendação de compra na ação. A ação caiu muito ao longo dos últimos 6 meses, né, 12 meses eu diria, chegou ali a quase R$5, está se valorizando agora, se recuperando, tem potencial de alta ainda, mas boa parte dessa valorização já ficou aí no mercado nos últimos 6 meses. O potencial agora é limitado, mas essa oferta vem com bons olhos, porque ajuda a companhia nesse momento, e o eventual retorno sobre esse investimento poderia ser bem atrativo. Não está precificado pelo mercado, enfim. Então foi visto com bons olhos. Teve uma recomendação também do JP Morgan, algumas casas grandes também recomendando a ação hoje e reforçando a nossa visão de que os resultados vão vir um pouco melhor. Ela reportou a prévia operacional e veio um pouco melhor, com crescimento de vendas, melhora de ticket, uma redução da queima de caixa que foi muito forte no primeiro trimestre e principalmente no final do ano passado. Então está melhorando um pouco esse cenário para a MRV. A Petz é um caso que não teve nenhum evento, eu não consegui enxergar nada assim que teve micro hoje, mas é um movimento de juros que está ajudando. A empresa ficou bem para trás. Quando a gente olha as principais empresas do setor,
A gente vê que o Grupo Soma, a Vivara, conseguiu se recuperar um pouco aí na Bolsa nas últimas semanas. A Petz ficou um pouco para trás, ela está a R$7 hoje, mas quando a gente olha desde o começo do ano, a Petz está ali muito próximo do 0 a 0, não está tendo uma alta expressiva, num contexto onde a curva de juros já teve uma queda importante, então isso acaba trazendo mais atratividade para esse tipo de investimento. Uma empresa que é mais small cap, uma empresa pequena, e que atua principalmente no setor de consumo, varejo, que iria se beneficiar desse novo ciclo de juros. A tese depende muito de abertura de loja, de crescimento de vendas, e o ciclo do crédito para Petz é super importante. Então, de forma geral, foi isso que aconteceu nas principais empresas que foram citadas. Não, Luan, só para a gente também dar um posicionamento para o nosso público, né? Porque acabei não lendo ainda a notícia sobre a MRV. As vendas líquidas da MRV totalizaram um valor geral de vendas de R$2,2 bilhões e 9.765 unidades vendidas no segundo trimestre desse ano, um número que representa um aumento de 22% em relação ao primeiro tri desse ano e 48% frente ao segundo trimestre de 2022, ou seja, na comparação ano a ano. Velocidade de vendas marcou 28%, 7 pontos a mais do que era o mesmo período do ano passado. Só para complementar a MRV, Luan, porque a notícia é de hoje mesmo, né? Este aumento da velocidade das vendas, esse aumento do número de unidades vendidas também, e também esse valor geral de venda bastante expressivo, mesmo com juros tão elevados assim, o que explica isso? Você acha que a MRV é um caso de eficiência fora do comum? Ela não sofreu tanto quanto outras empresas do setor de construção com juros tão elevados? E o que esperar, então, quando os juros vão baixar? Porque esse aumento já ocorreu nesses primeiros 2 trimestres, com juro a 13,75, quiçá quando o juro baixar a 12, né? O que você está achando? Então, no caso da MRV, é porque ela atua principalmente no setor de classe média baixa, né, que está dentro do orçamento da FGTS. É um setor que ele é menos sensível à curva de juros, porque em termos de comprometimento familiar, acaba sendo mais penoso nas classes mais altas. Então, a MRV ela acabou sofrendo menos aí nesse primeiro semestre do ano. A gente teve um bom orçamento da FGTS sendo direcionado para o programa habitacional também. Então, ela conseguiu ter um bom resultado. A empresa também acelerou o número de construções ao longo do último ano, então ela vem investindo para isso. Então, quando a gente olha o balanço da MRV dos últimos terceiro, quarto trimestre do ano passado, teve uma forte queima de capital, então o CAPEX estava sendo queimado, era para crescimento de vendas, né? Então, ela consegue agora ter um pouco desse resultado já batendo no balanço dela. Primeiro, a empresa queima, o ciclo de investimento é um pouco longo, mas primeiro ela queima caixa para poder fazer esse investimento, para depois começar a ter esse fluxo de recebíveis. Então, ela teve um resultado aí relativamente bom em termos de prévio operacional. Ainda não é excelente, ela teve uma queima de caixa mais uma vez. É importante ela começar a gerar caixa, mas a gente já está vendo que isso está chegando cada vez mais perto. A queima de caixa foi muito forte no terceiro trimestre, foi intensa também no quarto, melhorou no primeiro trimestre desse ano e agora está bem melhor. Então, a gente está aí com uma visão construtiva para a MRV. Finalmente a ação está conseguindo virar e passar pelo pior da crise que foi no ano passado. Agora, só para a gente dar uma olhada também nas piores do dia, porque eu queria também saber sua opinião sobre Redditor, né? Redditor, que é uma das empresas, uma das queridinhas do mercado financeiro, hoje está em queda, mas de novo, hoje é um dia particularmente atípico pelo baixo volume, então não significa muito, mas o que você está achando de Redditor e do setor de saúde como um todo? Magalu também, Magalu, bom, vem sofrendo desde a época do final da pandemia, então Magalu, não por acaso, a Luísa Trajano ligou 20 vezes para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pedindo uma redução nos juros, e a Ambev também está caindo bastante, junto com a Melius. Então temos Melius, Ambev, Magalu e Redditor. Qual que é a sua opinião sobre esses 4 segmentos, setores também muito diferentes entre si? Em relação a Redditor, assim, não teve nada em específico. Eu acho que, de forma geral, está tendo um movimento de realização hoje, então é muito mais o efeito técnico e de fluxo do que o investimento, do que o efeito micro, né, por fato de fundamentos. O que houve foi que o mercado ele andou bem ontem, na última semana também. Hoje é um pregão que a gente está tendo alguma realização, então o dólar está um pouco mais forte, a curva de juros
já piorou um pouco na margem, né? Depois de um forte movimento de queda de juros, a gente está tendo uma pequena reversão desse movimento, principalmente no pregão de hoje. Então, quando a gente olha que os principais vértices de juros estão subindo assim na margem, empresas de alto crescimento, que dependem muito desse efeito, né, em termos de curva de juros, elas acabam sofrendo um pouco mais. E por comparação, tanto Melius quanto Magazine Luiza, quanto Magalu e Melius principalmente, são empresas que dependem desse alto crescimento e a geração de caixa delas está bem lá próximo da perpetuidade, está muito longe. Ainda vão sofrer muito no curto prazo e com isso, nesse movimento de juros subindo, ações desse tipo de crescimento acabam sofrendo um pouco mais. Em relação à Redditor, eu não vi nada em específico que justifique, mas acredito que seja um movimento também de realização. Qual é a outra empresa que você comentou? Acho que foi na Redditor. Então temos Redditor, Magalu, Ambev e cadê a Melius, Caixa 3. A Ambev também não teve nenhum movimento em específico, mas no caso a Ambev é uma ação que o mercado eventualmente usa para financiamento. Então acredito que possa estar tendo algum movimento de montagem de posição vendida na Ambev. Assim, eventualmente, quando o mercado está um pouco mais eufórico e quer tentar apostar numa alta de alguns papéis, ação como a Ambev ela é muito usada para funding, a gente chama de financiamento. Os investidores fazem short na Ambev porque é uma ação que não deve ter grandes altas, vai ficar ali praticamente de lado, eventualmente sobe ali 5%, 10%, e tentam se financiar para comprar ações que têm mais potencial, como é o caso da MRV, o caso da Ambipar, Pets, entre outros. Então pode ser tendo esse movimento técnico, mas não teve nenhum movimento micro, nada noticiário micro que justifique essa queda de hoje. Perfeito. Agora, só para a gente dar um quadro geral, Luan, para ver o que esperar no próximo semestre do mercado. Juros em queda, próxima reunião do Copom, ou no máximo em setembro, teremos uma contração, uma redução, aliás, da taxa básica de juros. Gringo entrando, perspectivas para a economia brasileira melhores do que o esperado no começo do ano, com o IBCBR, que aponta para um PIB que pode crescer até 3% até o final de 2023. O que vocês na VG Research estão vendo? E depois eu vou te perguntar também sobre oportunidades setoriais aqui no Brasil e lá fora. Mas antes disso, o que vocês estão vendo para o mercado até o final do ano e o que esperar do andamento da Bolsa até dezembro? Tá, então assim, em resumo, para as empresas da economia doméstica, que são setores de educação, setor de saúde, setor de energia elétrica, varejo, construção civil, vai ter uma melhora de resultados no segundo semestre. Então, são empresas que, para as empresas que já estavam entregando bons resultados no primeiro trimestre desse ano, elas vão conseguir se recuperar mais forte e já vão entregar resultado para o seu acionista já esse ano. As companhias que estavam um pouco mal das pernas, e tem uma lista grande de empresas que estavam assim, essas empresas ainda vão passar por um processo ainda de redução de alavancagem e os resultados vão ficar serem mais expressivos ao longo de 2024, quando a gente vai ter um corte de juros mais acentuado. Então, é um movimento assim, um pouco heterogêneo. Empresas que estavam melhor dentro da economia doméstica, principalmente setores que estavam ali vendendo para classe A, classe B, então Grupo Soma, Vivara, Arezzo, acabam se beneficiando mais nesse momento. Numa segunda derivada, a gente está tendo um crescimento maior de empresas que estavam ali mais focadas na classe C e D. Então, Aliança Sonai, C&A, Guararapes, Marisa, entre outras, Via Varejo, Magazine Luiza. Então, um movimento um pouco heterogêneo. Olhando para outros setores, setor financeiro já está se recuperando, então os dados dos bancos saíram ontem mesmo, por exemplo, são dados melhores em termos de lucratividade, os bancos continuam crescendo, Itaú, Santander, Banco do Brasil apresentaram um crescimento na comparação anual, abril contra abril do ano passado, Banrisul principalmente, então vai ter o setor financeiro vai começar a reportar resultados mais fortes também, enquanto a parte de commodities ainda está um pouco mais fraca. Então Petrobras, na minha opinião, vai ter resultados decrescentes ao longo do ano, muito porque a gente viu aí uma série de reajustes com o preço do combustível, então isso vai acabar impactando o EBITDA da empresa. Não são resultados ruins, mas resultados piores do que foi em 2022. No caso da Vale, a mesma coisa, resultados que crescem quando a gente olha 2023, começo do ano,
mas eles são piores do que foi em 2022, por uma contração de preço de commodities e tudo mais. Então, commodities um pouco mais fraco, e por isso que o mercado está evitando muito se posicionar nesse segmento, domésticos crescendo, e aí uma performance muito heterogênea, dependendo do setor, e bancos ali na margem um pouco melhor do que o índice Bovespa. A gente estava comentando também com o nosso convidado logo mais da Petrobras sobre o fato que o governo está voltando a utilizar a Petrobras como instrumento de política econômica para tentar conter também o avanço da inflação. Há cálculos que mostram que o preço da gasolina está defasado em relação aos preços internacionais. O que vocês da VG estão vendo para a Petrobras nos próximos meses e anos? Vale a pena para o investidor pessoa física entrar na Petrobras ou é melhor ficar de fora? Então, quem não comprou Petrobras ainda, na nossa opinião, não deveria comprar nesse momento. A ação, ela, não vou dizer que está cara, mas tem muito risco embutido e, dado essa volatilidade, eu prefiro ficar de fora, esperando ter algum movimento mais repentino de preço para tentar me posicionar. A R$30, a gente não tem uma recomendação de compra na Petrobras, mas a gente sabe que para quem comprou lá atrás, ainda vai ter bons dividendos daqui para o final do ano, na nossa opinião. Então, o governo vai tentar manter uma política de dividendos ali relativamente alta, quando a gente compara com o histórico da companhia. Então, o payout da empresa vai ficar entre 40% e 75%, a gente não sabe ao certo, mas isso vai ajudar o investidor a ter um fluxo de dividendos ali trimestral. Isso, para a tese de investimento, acaba sendo um bom carrego, ainda mais nesse cenário de juros baixos. Tem que lembrar que quando a gente vende uma ação, tem que colocar esse capital em outro lugar. E aí colocar no CDI, com o CDI que vai cair, não sei se faz sentido. Ainda mais porque o yield da Petrobras, mesmo nesse preço, ainda é alto. Mas para comprar agora, para ter esse investimento, considerando os riscos que tem na tese, e aí a gente sabe riscos de interferência estatal, na nossa opinião, não vale a pena. Tem coisa mais fácil para a gente investir nesse momento, até mesmo na parte de commodities. Bolsas internacionais também. O que vocês estão vendo aí na VG? Vale a pena dar uma olhada nos Estados Unidos? Existe um risco de uma recessão por lá também, essa recessão, a mais anunciada, provavelmente, a recessão da história, né? Todo mundo está aguardando essa recessão e, mesmo assim, os americanos continuam mostrando dados muito resilientes de sua economia. O que vocês estão olhando lá fora com maior interesse e quais setores vocês acham que vão ser os vencedores nos próximos meses? Então, a gente acha que a Bolsa Americana está cara, mas a gente já achava isso há um tempo. Então, eu particularmente fui pego de surpresa por esse crescimento da inteligência artificial. IA foi o que puxou a Bolsa Americana ao longo desse ano. Quando a gente olha os principais componentes que valorizaram o S&P 500, a gente percebe que o Nasdaq, né, como comparação, tecnologia fez grande parte desse movimento. A gente foi pego de surpresa, não esperava esse movimento tão intenso. Na nossa opinião, existe já um cenário de bolha dentro da Bolsa Americana. A gente prefere não se expor nas principais empresas de tecnologia. Mas, quando a gente olha um pouco mais a fundo, o S&P 500 já tem alguns nomes que fazem muito sentido olhando para a economia interna. A gente tem uma taxa de juros competitiva, que está hoje ao redor de 5,2%, 5,5% ao ano. A gente tem boas empresas nos Estados Unidos negociando a um retorno composto ali de 7%, 8%, 9% ao ano em dólar. Então, dentro da economia doméstica, analisando caso a caso, fazendo stock picking, começa a fazer sentido algum tipo de investimento, mas a gente não está olhando para as grandes empresas de tecnologia. Então, tem teses ali muito específicas, assim, JP Morgan é uma tese que a gente gosta, né? Começou a acompanhar durante essa crise que teve, essa mini-crise, setor financeiro internacional, enfim, tem algumas teses ali dentro que a gente olha um pouco mais de carinho, mas não fazem parte das big techs e é algo que exige um pouco mais de esforço também. Perfeito. Ultimíssimo ponto, Luan, só para não te roubar mais tempo, é mais interessante essa questão que você falou do diferencial de juros. E o real, considerando esse diferencial que está aumentando, ou melhor, está diminuindo, né? Porque se a gente pensar que o próximo Copom vai cortar a Selic e lá fora vai continuar subindo os juros, está se fechando, né, essa distância. Vocês então estão prevendo um câmbio pior para o real em relação ao dólar? Ou isso não afeta tanto
considerando a nossa balança comercial tão importante no último período? Não, a minha opinião, o dólar vai permanecer fraco estruturalmente no Brasil, então o real continua forte, muito porque mesmo que a gente caia um pouco os juros, tem muito carry trade ainda quando compara. A gente analisa que no Brasil a gente vai ter um juros de 13, eventualmente vai fechar o ano em 12, no máximo 11,7, com uma inflação que está rolando ali próximo de 4% ao ano, o que daria um juro real ali ainda de 7%, nessa faixa, entre 7 e 8%. Então, o juro real é muito alto. A Bolsa Americana, nos Estados Unidos, a gente tem um juro real que hoje pode estar positivo ali em 1,5%, 2%. Então, a gente tem uma diferença ali de mais ou menos 6%. Então, na minha opinião, é prêmio suficiente para o investidor investir no Brasil. É claro que à medida que o Roberto Campos Neto reduz essa taxa de juros, vai chegar num certo piso. E aí, hoje, na minha opinião, esse piso estaria abaixo de 10%. Acho que abaixo de 10%, 9,7%, a gente chegando rápido nesse patamar de juros, a gente tira o prêmio do real e aí o dólar vai voltar a se fortalecer. Então, assim, curto e médio prazo, né, olhando os próximos 6 a 9 meses, não vejo a taxa de juros indo para esse patamar e por isso continuo achando que a tendência estrutural do dólar é para baixo. Mas olhando aí já o médio e longo prazo, né, acima de 9 meses, com esses juros que vão voltar a ficar baixos em algum momento, aí o dólar volta a se fortalecer. A longo prazo, o real acaba sendo uma moeda mais fraca do que o dólar, então o dólar tende a se apreciar contra o real a longo prazo. A gente sabe que a inflação do Brasil está baixa nesse momento, mas estruturalmente ela vai ser testada aí e vai nos surpreender para cima, né? Uma medida aí maior do que a dos Estados Unidos. Então o dólar a longo prazo é para cima. O que vai acontecer no curto e no longo prazo. Enquanto isso, agradeço muitíssimo o Luan Alves, Head de Ações da VG Research. Muito obrigado, Luan. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Pessoal, obrigado pela participação e até a próxima. Muito obrigado, Luan.